Oi, meu nome é Oberdan Júnior, eu sou ator e sou responsável pela dublagem do Tintim aqui no Brasil. Oi, eu sou o Tintim. Conte-nos um pouco sobre o início de sua carreira. Você começou na novela A Gata Comeu? Quantos anos tinha na época? Na verdade, eu comecei numa novela chamada Coração Alado, com 10 anos de idade, em 1980. Bem antes da Gata Comeu. A Gata Comeu já era o meu 8º trabalho na Rede Globo, fora desfile, comercial, essas coisas assim que a gente faz. Bom, dos trabalhos assim antes da Gata Comeu que vale destacar, eu fiz uma novela chamada Sol de Verão, eu fiz o primeiro Caso Verdade, chamado O Menino do Olho Azul, que eu fazia a história do menino cego, do Walter Parada. Fiz a novela do Nonô Correia, chamada Amor com Amor se Paga, que eu descobria o tesouro do Nonô Correia. Eu fazia o Zezinho. Pai, eu acho não barato. E fiz uma peça no teatro chamada Tistu, o Menino do Dedo Verde, que eu ganhei prêmio de melhor ator no ano de 1982, de teatro infantil. É isso aí. Depois da novela A Gata Comeu, quais foram seus principais trabalhos como ator? Bom, depois da Gata Comeu, naturalmente, eu trabalhei muito, porque a Gata Comeu já tem 25 anos, eu sou um jovem senhor de 40, portanto, se eu não tivesse trabalhado muito, eu tinha passado fome, não é verdade? Mas não é o caso. Eu trabalhei muito e os trabalhos que eu posso destacar assim, por exemplo, a novela Renascer, que foi rodada na Bahia em 1993. Eu fiz muitas peças de teatro bem bacanas, assim, fiz Os Meninos da Rua Paulo em 1992, peça que eu ganhei prêmio de melhor ator infantil e infanto-juvenil no ano. Eu fiz o Despertar da Primavera, que eu também ganhei esse prêmio no ano de 95. Eu fiz o Tartufo, que era a produção do Eduardo Moscovis, uma peça que é muito bacana, do Molière, e eu viajei por todo o país com ela. Foi uma experiência muito legal. E o seu trabalho na dublagem? Quando descobriu que tinha esse talento? Bom, a dublagem é o seguinte, eu fui chamado, logo depois da minha primeira novela, em 1980, para fazer teste para um desenho, um longa-metragem da Disney chamado Cão e a Raposa. Nessa época, não era normal crianças dublando. As crianças dos desenhos geralmente eram feitas por mulheres, na década de 80, assim, no começo da década de 80. Enfim, eu ganhei o teste e eu, junto com meu amigo Paulo Vignolo, dublamos o Cão e a Raposa. O Paulinho fazia o Toby, o cão, e eu fazia Dodó, a raposa. Todd, você é meu melhor amigo. E você é o meu também, Dodó. Nós vamos ser amigos para sempre. Não vamos? É para sempre. Falando nisso, como você foi escolhido para fazer a voz do Tintim? Tintim é o seguinte, eu era funcionário contratado da Herbert Richards. E um dia eu estava lá e o filho do Herbert Richards veio falar comigo que tinha um teste para um desenho chamado Tintim. Eu não conhecia muito bem o Tintim, já tinha ouvido falar, mas eu vi que era uma coisa diferente, isso não era normal. Quando eu fui fazer o teste, quem dirigiu o teste foi o próprio Bi Júnior, filho do Herbert Richards, que não era uma coisa normal, junto com as pessoas do estúdio, franceses. E os franceses, eles encaminharam o teste de uma maneira que fosse muito próximo do quadrinho, que fosse uma interpretação linear. Enfim, foi o que eu fiz, e ainda bem que eu ganhei o teste e eu estou aqui dando esse depoimento como Tintim. Você já conhecia a obra de Hergé? Não. Olha só, por ignorância, eu não conhecia. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a minha geração, ela não tinha tanto acesso mesmo ao Tintim. A geração antes da minha, eles tinham os quadrinhos, assim, muito mais presente. E a geração depois da minha tem o desenho de TV e tal, e tem mais proximidade. E tem a internet também, dá pra ficar mais próximo desse universo. Mas a minha geração, eu acho que ela tem ali uma distância maior mesmo. Mas depois que eu conheci, eu ganhei o teste e fui conhecendo os livros e eu me apaixonei e hoje eu sou um fã do Tintim. Você tem algum álbum do Tintim? Eu tenho sim, eu tenho alguns livros, em casa eu tenho uns 6, 7 livros, eu tenho o Segredo do Unicórnio, eu tenho o Cetro do Ottokar, eu tenho o Tintim no Tibete, eu tenho o Lotus Azul, que eu adoro, tenho mais alguns, assim, uns 2, assim. Eu tenho, por exemplo, camisa, eu tenho umas latinhas, tenho uns bonequinhos, e eu tenho esse aqui, ó, que é o meu preferido. Meu Tintim aqui, esse que eu mais gosto, né? Fala, Tintim. Oi, eu sou o Tintim. Vem, Milu. Milu? 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 Qual é o seu episódio favorito? Eu gosto de verdade de todos os episódios. De todos, assim. Eu gosto até dos mais polêmicos, os primeiros, tal. Eu gosto de todos. Mas, assim,
O episódio que eu mais gosto do Tintin, eu acho que é o Tintin no Tibete, ou no Tibete. Eu gosto muito do Tintin no Tibete, eu gosto muito do Lotus Azul também. E a melhor cena? Cena que eu mais gosto, engraçado, eu acho que a cena que eu mais gosto não é a cena nem que tem o Tintin, mas é um delírio do Capitão Haddock no Tintin no Tibete, que eu acho que tem uma coisa muito bacana. Na adaptação, eles mudaram pro desenho, pro desenho de TV. No quadrinho, o Capitão Haddock, ele tá cansado da viagem no Tibete e ele bebe uísque. Então ele começa a delirar, ele vê o professor Girassol, eles começam a falar umas coisas, umas referências, xadrez, guarda-chuva, a pimenta. E no desenho de TV, ele tem o delírio porque ele só tá cansado, Eu acho muito bacana essa adaptação e eu adoro essa cena, assim. E acho que no desenho da TV foi muito bem feito, assim, acho muito bacana. Enfim, vocês lembram da cena? Em todos esses anos de experiência, se arriscaria em dizer qual foi ou qual é o maior dublador brasileiro de todos os tempos? Pergunta das mais difíceis, porque eu dublei muito tempo. Eu dublei desde 1980 até 2007. Então eu conheci muitos atores maravilhosos na dublagem. Não dá pra falar quem foi melhor, se foi o Francisco Milani ou o Cleonir dos Santos, né? Qual era a melhor interpretação, do Newton da Mata ou do André Filho? Ainda bem que hoje nós temos grandes atores na dublagem, como o Isaac Bardavi, como o Orlando Drummond, os mais novos, o Guilherme Briggs, que é um gênio, mas eu acho que o dublador que mais me emociona, o dublador que me faz assistir dublagem com gosto, emocionado, é o meu amigo, uma pessoa que eu considero como pai e um gênio da dublagem, o Mário Monjardim. O eterno Pernalonga e o eterno Salsicha. E no caso da série, quem você considera o maior destaque? Olha, pra mim, o grande destaque da série é a direção dos atores. É muito bacana, sim, os franceses, o Bi Júnior, eles foram muito sensíveis e nós fizemos interpretações muito diferenciadas do que se faz normalmente na dublagem. Por exemplo, se você fechar o olho, o Tintin em especial, você vai ver que é uma interpretação muito sutil, muito linear, que é justamente para parecer com um quadrinho. Eu não vou ficar em cima do muro não, mas só para não falar que o destaque da dublagem é o Isaac Bardavi, eu vou falar que é a Geisa Vidal, que dá voz à maravilhosa Bianca Castafiore. Oh, obrigada.